Oi, gente, eu aqui de novo. É, Hoje eu vim com um tema diferente do que a gente tem costume de estar fazendo aqui, né, das receitas do Cacá. Na verdade, gente, não é diferente porque tudo engloba o autismo, que é o que eu me propus fazer aqui, né? E muita gente perguntando se eu ia ficar só focada nas receitas. Não vou ficar só focada nas receitas. Prova disso é esse vídeo que eu vou fazer aqui hoje. Mas o porquê das receitas, gente? Eu queria explicar para vocês o porquê que eu resolvi fazer essas receitinhas que são muito básicas e ainda vão ter outras para eu postar. Porque quando eu descobri o autismo do meu filho, eu achei que era só retirar o glúten e ok, que já é uma grande retirada, eu descobri que ele tinha outras alergias alimentares. Intolerâncias, por exemplo, ao cará, a banana, que ele reage, né? Não chega a ser uma alergia, mas ele reage negativamente à banana. Como que são essas reações? Olheiras, né, muito profundas e acentuadas, o narizinho ele incha, ele fica com prisão de ventre. Então são várias coisas que acontecem e que o corpo dele me dá um alerta de que aquele alimento não foi bem aceito no organismo dele. Mas de todos eles eu fico mais atenta ao intestino, né? Porque assim que eu soube do diagnóstico do meu filho, antes eu já pesquisava, mas eu comecei a pesquisar cada vez mais. Então aquilo se tornou um hábito para mim, uma rotina. Eu tenho que ficar sempre procurando coisas para eu saber lidar, para eu entender um pouco mais do assunto. E obviamente que eu não sei tudo do assunto, eu sei um pouco do meu filho, né? Porque é uma descoberta todo dia, é algo novo todo dia, né? Que vai desenvolvendo, que vai deixando desenvolver, enfim, tem várias terapias, várias coisas que podem ser feitas, que podem valer para uma criança, né? Para uma pessoa e para outra não. Então, o que mais me deixou interessada em fazer esse vídeo hoje é a forma que cada pessoa reage ao diagnóstico. A gente é muito interessante e ao mesmo tempo é assustador, né? Por quê? De primeira instância, muitos não querem aceitar. Ninguém quer aceitar, né? Que seu filho tem uma limitação, uma dificuldade que é um pouco mais visível que os demais, porque na verdade todos nós temos limitações, né? Mas as pessoas não querem aceitar. É difícil você aceitar que o seu filho ou sua filha foge do padrão. Gente, mas é tão mais leve, mais tranquilo, entre aspas, porque tranquilo nunca é, mas é tão mais leve para você, como mãe, eu posso falar por mim, e como pai, aceitar esse diagnóstico e começar a partir daí buscar coisas para ajudar o seu filho. Então, eu até vou mostrar aqui para vocês verem que esse aqui é o laudo do meu filho, não sei se dá para vocês verem direitinho. Então, esse é o laudo, feito pelo Dr. Werneck, tá? Falando que ele é realmente autista e tal. Esse laudo ele foi feito no dia 12/8/2019, para ser mais preciso, né? Então, vai fazer 3 anos que nós temos esse laudo. Só que antes desse laudo, eu já sabia, como mãe, que tinha algo diferente no meu filho. E a partir daí eu comecei a buscar muita coisa. E eu fico vendo que existem mães que fecham os olhos, não querem ver e discutem com as pessoas e falam: não, mas meu filho é normal, meu filho não tem nada, minha filha não tem nada. Gente, é um apelo que eu faço. Não feche os olhos para qualquer situação, qualquer coisa que você veja que é diferente. Isso pode só ajudar o seu filho. Atrasar esse processo não ajuda em nada, em nada. O nome já fala, atrasa tudo. Então, eu fico vendo que algumas pessoas me fazem perguntas, mas eu não posso citar essas pessoas. Eu não queria que você colocasse para não expor, porque a família ainda não aceita. Gente, é triste a gente ouvir isso no mundo de hoje. Mas respeito, não consigo entender, mas eu respeito e vida que segue. O meu compromisso
é com o meu filho e de estar aqui fazendo vídeo para quem se encaixar, para quem achar que pode ser útil também. Então, essas receitinhas que eu tô postando para vocês são baseadas nas alergias e nas intolerâncias que eu descobri no meu filho. Então, se o seu filho pode com banana, implante banana. Se o seu filho pode com ovos, implante os ovos, é saudável. Então, cada criança é uma criança, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Então, o nome já fala em indivíduo, tem coisa que é só dele. Mas no caso do meu filho, ele tem várias intolerânciazinhas e a partir daí eu comecei a fazer essas receitas, né? E por que que eu resolvi falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês? Tem um exame muito interessante que nós fizemos, até está escrito a caneta aqui, gente, vocês não reparem, não, que eu fiz na Full DNA, tá? Esse aqui não é resultado de exame, esse aqui é só um papel ilustrativo do lugar, tá? Que eu fiz. Full DNA, para quem tiver interesse de entrar em contato, olhar no site. Aqui foi a data que eu enviei o exame genético do meu filho. Ó, ele é feito com a saliva, tá vendo? Esse exame hoje, gente, foi um divisor de águas, né? Porque aí a gente, assim, no meu caso, tô sempre na cozinha fazendo alguma coisa, foi um exame que deu um norte, né? Mais direcionado para mim. Mas eu acho que nada mais. Aí a pessoa fala assim, mas é caro, eu não posso fazer. Divide até de 10 vezes, gente, quem puder fazer. Esse exame é em torno de R$2.000, R$1.800, R$2.000, por aí. Divide no cartão de crédito, nós dividimos porque é puxado pra gente fazer, porque não é só o exame, tem as farinhas que ele usa e tal. Mas é um exame que para quem pode fazer é realmente muito bom. Para quem não pode fazer, eu acho que existe algo que você pode fazer que é muito preciso também. Observar. Infelizmente, a gente não observa muito os nossos filhos. Não vou rotular e não vou generalizar. Mas pelo que eu tenho acompanhado de algumas mães, também não todas, assim como eu também não sou perfeita. Eu custei a chegar a ter percepções porque eu também não observava. Então isso não é julgando ninguém, nem me colocando num lugar diferente de ninguém. É colocando para vocês o seguinte, a gente precisa observar mais nossos filhos. Né? Então, meu filho, quando ele comia determinadas coisas, ele ficava mais agitado, mais nervoso, não dormia, né? Ficava transitando mais na casa, com as mãozinhas no ouvido, ficava muito mais nervoso. Então, eu não observava isso. Eu achava que isso era... Eu colocava tudo na conta do autismo. Mas ele é autista. E esse é um dos erros que eu acho que nós cometemos antes de nos aprofundar no assunto. Tudo é na conta do autismo. E, na verdade, gente, o autismo, ele tem como você transitar dentro do autismo. Como assim? Quem é severo pode, não estou dizendo que é regra, pode, dependendo de cada indivíduo, transitar para o médio, para o leve, para o médio, para depois ir para o leve. Lógico que isso pode acontecer, mas para isso acontecer é um conjunto de coisas. E o que eu vejo na maioria das pessoas é que as pessoas acham que tudo é terapia. Gente, a terapia é legal, a terapia funciona, mas ela só vai funcionar se você começar a investir na saúde do seu filho. Não tem como, gente, eu querer que o meu filho, ele corresponda bem a qualquer tipo de estímulo externo, se internamente ele não está bem. Né? Isso é todo mundo, isso não é um autista, isso é ser humano. É o que eu citei no outro vídeo, né? Que eu até ia postar aqui, postei em outra rede social. Nenhuma criança, é como se você fosse fazer uma prova de vestibular, eu ouvi isso até da nutricionista dele. Como se você fosse fazer uma prova de vestibular e quando você foi fazer essa prova, você sentiu muita dor de cabeça e diarreia. Você consegue se concentrar? Lógico que não. A resposta é muito óbvia e objetiva. Lógico que não. Então, por que você quer que o seu filho, que é naturalmente inflamado, se desenvolva em terapia sem cuidar do que está dentro dele? Então, eu vim falar para vocês um pouquinho, não muito longo, mas um pouquinho mais desse processo,
porque o acompanhamento nutricional é fundamental para o seu filho desenvolver. Fundamental, acredite se quiser. Muitas pessoas pulam essa etapa, porque realmente é difícil, não é fácil não. É difícil, principalmente para as crianças que têm seletividade alimentar. Mas a nutricionista especializada no assunto vai te orientar, te dar um norte, te guiar nesse campo minado aí, que é a cabecinha de um autista. Então, o que a gente não pode é colocar tudo na conta do autismo, achar que, ele é assim porque ele é autista. Ele tá assim porque ele é autista. Ele não tá dormindo porque ele é autista. Ele tá nervoso porque ele é autista. Não é bem assim. Não é porque eu tenho um filho autista e posso dizer para vocês que antes eu colocava tudo na conta disso. Quando eu comecei a pesquisar a fundo, a abrir mão de muita coisa, gente, como eu disse para vocês num dos vídeos, eu larguei mão da minha profissão para cuidar do meu filho. Então, a internet é uma ferramenta ótima se a gente quiser pesquisar, aprofundar. Não é todo mundo, gente, não é todo mundo, mas quem pode fazer isso não perde tempo, não. Pesquisa. PubMed tem vários artigos que falam sobre o glúten no autismo e ainda assim as pessoas insistem em dar, mas eu não vou tirar, tadinho. É complicado, gente. É muito complicado porque cada família tem a sua realidade. E eu não posso entrar na casa de ninguém para mudar a realidade de ninguém. Esses vídeos que estão aqui no canal são simplesmente para passar para vocês a minha realidade, que talvez possa ajudar você que está aí do outro lado, ou alguém que você conheça, que passa pela mesma situação que eu estou passando, que eu passei. Então, o que eu sugiro? Pesquise um pouco mais. Estude um pouco mais sobre o seu filho, sobre a alimentação que ele tem. Eu conheço pessoas que têm um filho que tem uma desbiose intestinal intensa, diarreia, assim, intensa durante todo o dia, e ela não faz nada para mudar. E acha que é do autismo, mas não é do autismo, é do que ele consome. E o meu coração corta de saber que essa criança ela pode estar condenada a viver isso pro resto da vida, porque quem está cuidando dessa criança não consegue visualizar algo maior. Entende? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Então, meu filho ele ficava internado, gente. A cada 2 meses, 8 dias de internação, tomando antibiótico. Saía de lá com o intestino todo atrapalhado. Então, quando eu fui na nutricionista, que eu vou postar aqui para vocês o Instagram dela, espero que vocês possam ter acesso, né, quem estiver vendo esse vídeo, quem não tiver, pelo menos siga o Instagram dela para poder, às vezes, pegar umas dicas, conversar com ela no direct, não sei, gente, mas assim, eu acho que seria muito interessante, talvez, mudar um pouco a rota de tudo que está acontecendo aí para ver se algo melhora, se algo muda, se é que vocês estão me entendendo. Então, eu comecei a ser direcionada para muita coisa, né? E a partir dessa direção de um profissional, de alguém capacitado, porque eu sozinha não dou conta, eu comecei a visualizar aquilo que o meu filho tinha de déficit e comecei a trabalhar em cima disso. E os resultados têm sido muito satisfatórios, porque essa batalha, gente, ela vai ser pro resto da vida. Até porque a gente sabe que autismo não tem cura. Então não se oferece nenhuma promessa de cura quando a gente fala da nutrição. Mas se promete uma promessa, na verdade, de qualidade de vida, que você quer para qualquer indivíduo, independente de autismo ou não. Então, o meu filho ele ficava muito internado. E quando eu tive encontro com essa bênção da nutricionista, a doutora Eliane, ela me passou um monte de exames para ele fazer. E a partir desse rastreio que foi feito, eu comecei a enxergar o meu filho diferente. E entender que o que ele precisava era além de terapias. Mas isso era o meu filho, né? Então, assim, eu espero poder dividir um pouco disso com vocês, nós trocarmos um pouco dessas informações para que eu aprenda com vocês e possa passar alguma coisa do que eu sei.
É lógico que há questionamentos, há individualidades, muitas pessoas podem criticar e dizer, mas você não sabe o que eu passo aqui. E realmente eu não sei. Mas se você troca alimento saudável por pizza e Coca-Cola, talvez seja aí uma chavinha que você tem que começar a virar, né? E entender que nem para uma criança que não é autista isso faria bem. Quem dirá para eles? Eu acho que é muito simples de se entender. E não é fácil, porque a gente se anula normalmente por filho. Eu me anulei muito mais do que eu pudesse imaginar por um filho autista. Né? Hoje eu tenho uma filhinha, como vocês sabem, como já foi dito aí, de 3 meses, 4 meses, agora ela faz amanhã. E é isso, gente. A gente tem que abrir mão mesmo, a gente tem que investir mesmo, a gente tem que ir pra cima mesmo, a gente tem que estudar, tem que se reinventar. Faz parte. Ele não pediu pra vir, ele veio. E o que eu puder fazer para que ele fique melhor, se eu tiver que me anular, isso vai ser feito. É o que eu faço 24 horas por dia, me anular para correr atrás das coisas que se direcionam a ele. Então, onde que eu quero chegar com esse vídeo aqui? Eu tô um pouquinho assim irritada com algumas pessoas que me mandaram algumas perguntas e disseram assim, eu tô te perguntando, mas não posta que foi eu que te perguntei, não, porque eu não quero expor isso para ninguém. Tudo bem, é um direito seu. Mas por trás dessa pergunta existe uma vida dependente de você que precisa de cuidados além do óbvio. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas enfim, sem querer falar do outro, mas falando de novo do meu filho, eu tenho essa pastinha aqui desde quando ele nasceu, eu acredito que a maioria das mães tem, com vários exames que ele fez. Vários. E esse exame da FUDNA, o qual eu estava falando com vocês, ele é um exame que ele detecta literalmente os genes mais propícios, né, que seu filho tem de alergias alimentares. E eu vou falar para vocês, eu me assustei com a quantidade. É muita coisa. E quando isso é apresentado a gente, a nós, é muito mais fácil, entre aspas, porque não existe facilidade, retorno a dizer, de você pelo menos direcionar o alimento. Então, por que que hoje eu não consumo glúten na minha casa? Porque o glúten, gente, se você assar algo no forno, não sei se você sabe, eu acredito que a maioria saiba, que é a proteína do trigo, né? Se você assa alguma coisa no seu forno que tenha glúten, você não pode assar para quem tem intolerância, quem é celíaco, por exemplo, porque existe contaminação cruzada. O meu filho, se eu consumo alguma coisa com glúten na rua, por exemplo, eu tenho que lavar as minhas mãos, tomar um banho, limpar a roupa para abraçá-lo. Para você ter ideia o quanto isso pode prejudicá-lo, o quanto o glúten não é brincadeira. Porque no caso dele, após o exame, nós constatamos que ele realmente não pode com glúten, em hipótese alguma. Então, na minha casa hoje não entra essas coisas. Glúten, lactose, caseína, soja, não entram na minha casa. Eu poderia consumir por mim mesma, mas eu resolvi não consumir por causa do meu filho. O meu marido poderia consumir, mas ele resolveu não consumir por amor ao nosso filho. Então, cada escolha é uma renúncia, nós escolhemos nos renunciar pelo nosso filho, como a maioria das mães e pais fazem, né? Hoje em dia. Mas é só para passar um pouquinho para vocês, porque às vezes as pessoas acham que a luta é fácil. Não, a luta não é fácil. Às vezes as pessoas querem o seu resultado, mas elas não querem percorrer o caminho que você percorreu. Fato, fato. Não é filosofia de boteco, é fato. As pessoas olham às vezes o Cauã e acham que, ele não é autista. Mas ele está se comunicando, mas ele está abraçando uma criança, mas ele está não sei o quê, mas ele está não sei o quê, mas ele está não sei o quê, mas não sabe o caminho que foi percorrido e que está sendo, porque ainda não está sendo fácil, até aqui. Então ele toma suplementação todos os dias, dos déficits que ele tem, que foram feitos os exames. Então, por exemplo, vitamina B9, né, que é o nosso aí metilfolato, a metilcobalamina, que é B12, ele vai ter que tomar pro resto da vida, que é um déficit que ele tem no organismo dele. Então a gente descobriu isso como? Fazendo exames. Então, é complicado, é caro. Não vamos mentir, não vamos ser hipócritas, é caro.
É difícil, porque hoje, infelizmente, o Sistema Único de Saúde não dá suporte para autista. Acha que é uma coisa que não precisa, né? Então eles oferecem aí, sei lá, uma terapia a cada 15 dias ou uma vez por mês, que na verdade para um autista isso não é nada, não adianta nada. Então, para as mães que não têm condição de fazer essa terapia, né, pelo SUS, de esperar, a gente é obrigada a se reinventar e fazer em casa. Exemplo, esse exame que eu fiz, não é todo mundo que pode fazer, a gente também não podia, a gente dividiu, deixou de comprar outras coisas, fazer outras coisas para fazer esse exame. Suplementação, a cada 3 meses, é quase R$ 1.000 para suplementação. Ele toma vitamina C, ele toma vitamina D, ele toma B12, ele toma enfim, B9, ele toma um monte de vitamina. Ômega 3. Então, não é fácil, gente, realmente não é fácil, né? Mas é tão satisfatório ver a evolução dele que, para mim, não é tão pesado. Quando eu olho o sorriso, quando eu olho o feedback que ele me dá, né? O meu filho até 3 anos ele não falava nada e quando ele adoecia eu tinha que adivinhar onde que estava doendo, o que ele estava sentindo. Hoje eu tenho o feedback dele, por exemplo, esses dias ele teve gastroenterite e ele mesmo me falou: mamãe, minha barriga tá dodói. Quando que eu poderia imaginar que o meu filho, que não falava até 3 anos, hoje com 5, estaria falando comigo desta forma, para que eu entendesse aonde que estava doendo nele. Simples para você, né, que às vezes está do outro lado e tem um filho comum e não entende isso. Mas para mim, isso foi algo assim divino. Então, gente, esses vídeos que eu tenho postado aqui, nada mais é para tentar compartilhar com você do outro lado, que tem alguém autista na família, que tem um filho, que tem um tio, porque tem uns autistas adultos também, a gente esquece disso, às vezes foca só em criança, mas para você que tem alguém próximo de você que passa por isso, tenta compartilhar, tenta ajudar de alguma forma. E a gente vai aqui postando outros vídeos falando sobre o glúten, falando sobre os outros alimentos, né? Igual esse famoso leite sem lactose, zero lactose, que, gente, não existe isso nesse mercado aí. Então, leite de vaca, cortamos. Ele toma leite de coco ou leite de aveia, que às vezes ele nem toma porque ele não gosta muito, eu misturo nas receitas. Então, é muita coisinha. Depois eu vou colocar para vocês aqui mais ou menos as intolerâncias dele. Mas é só para você entender o seguinte: espero poder ajudar vocês do outro lado, espero poder receber um feedback de vocês de volta, mas esses vídeos nada mais são, gente, do que para troca de informações, poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida, da minha rotina, com meu filho, né, com a situação do autismo, que não tem nenhum mundo azul, lindo, maravilhoso conto de fadas, é pesado, só quem é muito próximo de mim sabe das coisas que acontecem, né, e da minha família. Existem preconceitos, ele não é chamado para muita coisa. Agora, por causa da pandemia, a gente obviamente entende e nem quer. Mas antes ele não era chamado para nenhuma festinha. Eu ficava vendo vídeos das pessoas que se diziam próximas a mim, fazendo festinha de aniversário, nem cogitavam chamar o nome dele. Então existem preconceitos, aquela pessoa que dá um tapinha nas suas costas e diz assim: ai, que lindo, tadinho, tendo dó, sabe, batendo nas costas e achando que você tá querendo se fazer de vítima, às vezes de alguma situação, mas ninguém te oferece ajuda, e muitos também não sabem ajudar, e não é culpa dessas pessoas, né, o filho é seu. Então, abraçando isso, eu digo que ele realmente é meu, e o que eu puder fazer enquanto pessoa, mãe, nessa vida, eu vou fazer por ele. E gostaria muito de poder compartilhar isso com você que está do outro lado, para que você entendesse que é difícil, mas dá para fazer. Substituições, coisas. O mais difícil, gente, do que fazer uma rotação alimentar, do que implantar alimentação, é você entender que você tem que fazer. É difícil para toda mãe, para todo pai, para toda família, principalmente dependendo do tamanho da família, quantas pessoas tem em casa, o que as pessoas consomem, porque muda a família inteira. Vocês têm noção disso? A família inteira tem que mudar. E não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Então, o primeiro desafio começa aí, na consciência das pessoas que estão em volta daquela criança. Depois que muda a consciência, o resto começa a acontecer.
Então, que a gente possa fazer essa troca. Aí muitas pessoas vão dizer assim, mas quem é você para dizer isso? Você não tá aqui dentro da minha casa. Realmente. Não sou ninguém e não estou dentro da sua casa. Mas eu tenho um filho assim e eu precisei mudar muita coisa, abrir mão de muita coisa, de 8 anos, particularmente, de estudo para ficar em casa com ele. Então eu sei do que eu tô falando quando o assunto é renúncia. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham entendido um pouquinho. No próximo vídeo a gente vai estar falando mais sobre esse assunto se vocês quiserem. E vou estar também fazendo outras receitinhas baseadas nas alergias alimentares dele. Espero poder ajudar você aí do outro lado, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. E qualquer coisa, gente, tô aqui recebendo as notificações todo dia, gente que tá querendo falar alguma coisa comigo, manda no direct. Mesmo que você não queira ser exposto aqui e quiser conversar comigo, não tem problema. Nós vamos conversar sobre o assunto e não vou citar você. Mas se você levantar um tema para mim, para nós estarmos colocando aqui, vou ter o maior prazer de fazer isso, porque é para isso que foi feito o canal, para que a gente possa passar um pouco de conhecimento e aprender também, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus e vocês vão ver os videozinhos do Kaká por aí, em breve. Beijo!